Deputado, o senhor já foi secretário de Fazenda aqui do Ceará e conhece bastante bem a economia aqui do estado, né? Estudos, deputado, da FIEC e do IPES alertam que a dependência do mercado americano exige a urgente abertura de novos mercados. Qual deve ser a estratégia de curto, médio e longo prazos do Ceará para reduzir essa dependência do mercado norte-americano, deputado? Cumprimentar a você, Tardan, por mais uma vez estar aqui no seu programa, inclusive com o Biagi, trazendo de Brasília também informações que são relevantes. Primeiro, precisamos dizer ao povo brasileiro e ao povo cearense que os Estados Unidos hoje já não são mais, em termos nacionais, o país que mais importa mercadoria no Brasil. A China já ultrapassou os Estados Unidos na aquisição, na compra desses produtos. Para o Ceará, entretanto, essa dependência era um pouco mais acirrada, mais agravada, porque realmente em função da característica dos produtos, né, que nós vendemos, os Estados Unidos realmente têm sido o maior comprador, a não ser o produtor de laranja, o produtor de café, também do Sul e Sudeste, que estão altamente afetados por essa medida que o presidente Trump adota em relação ao Brasil, sem ter nenhuma razão macroeconômica de estar colocando tarifas, sobretudo da magnitude. Por que isso? Porque a maior parte dos países onde o presidente Trump colocou a tarifa para tentar diminuir o déficit da balança comercial com os Estados Unidos, ou seja, nesses outros países, os Estados Unidos tinham prejuízo na balança comercial. Portanto, os países exportavam muito para os Estados Unidos e comprava pouco dos Estados Unidos. Isso gerava um déficit, aliás, gera ainda um déficit muito grande para o país Estados Unidos. Com o Brasil é diferente. Economicamente, os Estados Unidos ele é superavitário em relação a todos nós. Ou seja, os Estados Unidos ele lucra mais do que o estado do Ceará. Mais uma vez, os Estados Unidos compra menos do Brasil e o Brasil compra mais dos Estados Unidos. Por isso que o Brasil é deficitário na sua balança comercial e não há justificativa econômica, primeiro, que tem essa tarifa, que tem a tarifa, porque a tarifa se usa para tentar equilibrar o comércio internacional, não em relação a países que esse déficit não existe. Quanto ao Ceará, isso realmente tem um agravamento, sobretudo frutas que a gente tem enviado para o exterior. E aí o que é que deve ser feito? O que é que me incomoda, Tardan, nesse processo? O Brasil tem conversado muito com o meio de campo, com o secretário do Comércio, com representantes comerciais da embaixada. Nada disso vai resolver a questão. Olha só, nada disso vai resolver. Qual é a minha proposta para que essa resolução, e o prazo está se esgotando, que é 1º de agosto, é o seguinte: não pode ficar nesse rame-rame e tal, Ministério de Itamaraty, aqui e acolá. Não. O que tem que ser feito é o seguinte: primeiro passo é o vice-presidente da República Brasileira, Geraldo Alckmin, conversar com o vice-presidente dos Estados Unidos, chamado J.D. Vance. Esse cara tem um alto poder de influência sobre o presidente Trump. Aliás, dizem até que ele é mais radical do que o próprio presidente Trump. Veja só como é que é esse vice-presidente. Então, esse rame-rame de meio de campo não dá certo. Eu estou muito preocupado, já fiz chegar isso ao vice-presidente Alckmin. Está na hora dos dois vice-presidentes se entenderem e criar, olha só, hein? E criar um ambiente para que o presidente Lula possa conversar com o presidente Trump. Veja os 3 maiores sucessos, né, que tiveram até agora. Primeiro, a presidente do México. Ela foi muito habilidosa e competente em tratar esse assunto diretamente com o presidente Trump. O primeiro-ministro do Canadá, que também teve tarifa de 35%, que para eles era o fim do mundo, o Canadá acabou, portanto, procurando um entendimento com o presidente Trump. E agora, mais recentemente, o primeiro-ministro japonês acaba de fazer um acordo com ele próprio de as exportações do Japão, onde os Estados Unidos, inclusive, tem problemas comerciais, de 15%. Então, não faz sentido, tecnicamente,
você ter essa situação de uma tarifa de 50%, talvez a maior do que eu tenha examinado depois dessas negociações, o que não pode, portanto, isso persistir. E me preocupa muito onde isso vai chegar. Ainda mais agora, para concluir, que quando ele percebeu que a imposição de tarifa não tinha razão econômica, ou seja, a carta que ele fez ao presidente Lula tratava exclusivamente da questão do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que não há explicação para isso acontecer, você não vai tarifar por questões políticas, por questões de interferência em processos judiciais. Sabe o que é que ele fez? Ele abriu uma investigação comercial baseada em um artigo chamado 301 da Lei do Comércio Internacional para abrir questões econômicas. Eles perceberam um erro grave e sabem o que é que estão tratando lá? Estão querendo acabar com o PIX no Brasil, que é a maior revolução do sistema de meios de pagamentos em todo o território brasileiro. Ninguém no mundo tem um modelo tão sofisticado de pagamento como tem o Brasil. Sabe qual é a razão? Diz que vai prejudicar as bandeiras de cartão de crédito dos Estados Unidos, o Visa, o Mastercard e assim por diante. Então, esse cara, ele perdeu realmente, e eu espero que a gente possa contornar isso até o dia 1º, em ligações em níveis mais altos, e o Ceará, portanto, sair, mais uma vez, fortalecido de todo esse processo exportador que ele vem ganhando nos últimos 5 anos.